É aquele menu. Era quase para trazer tomilho para pôr no coelho, para pôr, não sei se aceitava ou não. Então podia ter proposto. Hã? Ah, Mas punha-se, estava muito claro. frio. Só eu a tentar, estava ali à procura dele. Ora viva, boa tarde a todos. Aqui estamos. Vamos todos fazer uma prece para que não chova, mas resolvemos arriscar porque achamos que, em primeiro lugar, esta paisagem que estamos todos a ver aqui ao fundo, que hoje tem um enquadramento especial, ela é por si só um momento de contemplação que eu queria que vocês tomassem atenção, também porque o projeto, como perceberam, chama-se Cozinhando na Paisagem. Antes de mais, muito boa tarde a todos. E queria começar por fazer a apresentação e explicar, afinal, o que é que se passa aqui hoje. O que vamos ter aqui hoje é uma ação performativa que se chama Cozinhando na Paisagem e parte da ideia de que é possível cruzar a experiência de várias pessoas e criar momentos de abordagens diferentes em que vamos tentando sempre cruzar arte, gastronomia e património. Nesse sentido, nasceu um projeto mais vasto que se chama Palato, que nasce essencialmente na internet, num site que tem várias vertentes, não só a vertente de publicação de vários tipos de conteúdos, temos um espaço que se chama Agora, que funciona como um blog, e depois temos um espaço mais, digamos, sério, que é o Alfarrábio, onde vamos tentando convidar pessoas que já escreveram sobre assuntos para publicar esses assuntos e depois criar uma espécie de biblioteca online relacionada com esta temática. Então é isso que está no princípio ainda. Para além disso, depois aproveitamos o Palato para promover uma série de atividades e uma delas é esta ação que eu desenvolvo que se chama Cozinhando na Paisagem, como teve a primeira sessão nos monumentos megalíticos de Alcalar, uma segunda sessão depois também na Vila Romana de Milreu, uma terceira sessão nas Muralhas de Lagos, uma quarta sessão no Castelo de Aljur e terminamos aqui com este espaço no Palácio de Estói. Então, propusemos sempre fazer estas cinco sessões, porque achamos que elas conseguiam, de alguma forma, resumir vários períodos de cruzamento. E a partir daí também conseguimos fazer uma viagem pela história e perceber que muito daquilo que comemos é um cruzamento de tudo isso que vem para trás, não é? Quando nós falamos numa série de ingredientes que vamos falar aqui, eles já foram introduzidos durante vários períodos com experiências diferentes. Então, a gastronomia surge aqui também associada toda, não só àquilo que comemos no dia a dia, mas daquilo que cada um de nós também se pode relacionar, porque todos nós temos uma história pessoal ligada à gastronomia, não só no aspecto dos sabores, mas também no que ela nos proporciona, não é? Então, desde logo, há sempre esta mesa que nós colocamos aqui. No caso, a Cozinhando na Paisagem é uma sessão promovida pela Xerém Associação Cultural, mas especialmente no dia de hoje, eu queria também agradecer às Pousadas de Portugal que nos receberam neste espaço, a Direção Regional de Cultura do Algarve que nos tem apoiado, ao LAC, Laboratório de Atividades Criativas também, a Associação Recreativa e Cultural dos Músicos de Faro, que nos deu apoio nesta sessão especificamente, a Junta Freguesia de Estói, aos Vinhos do Monte da Casteleja, também à Quinta das Seis Marias do Sargassal, uma quinta biológica que nos tem nas últimas sessões cedido sempre os seus produtos para podermos usar aqui, de referir também que os vinhos da meia praia são biológicos, e por final o Antiquário dos Leitões que nos cedeu aquele leitão que está ali a olhar para nós. Pronto, feitas as apresentações, também em todas as sessões nós convidamos sempre investigadores de várias áreas para colaborarem connosco. Então, nesse sentido, queria apresentar o Francisco Lameiras e o Gonçalo Duarte Gomes, que o Francisco Lameiras, historiador, e o Gonçalo, arquiteto paisagista, que vão estar aqui connosco. E então temos também aqui um microfone com eles, posso passar, já está ligado, para poderem ir falando depois, à medida que formos cozinhando. E começamos a sessão, exatamente, a cozinhar um prato muito simples, que é um feijão verde. Um feijão verde que nós vamos simplesmente saltear numa frigideira com alho e com vinagre. E vamos partir desse processo. Talvez a questão dos ingredientes, nomeadamente num período em que se insere num momento como este, especialmente o professor Francisco talvez nos possa queira comentar o assunto, qual é a ligação, ou como é que surge no meio destes ambientes a ligação dos vegetais, daquilo que se come nos vegetais? Porque durante várias épocas há sempre uma divisão, e temos falado muito ao nível das últimas sessões, das coisas que se comem e daquilo que é colhido
colhido do solo e aquilo que é colhido da terra. E em vários períodos encontra-se sempre diferenciações relativamente àquilo que se come nas classes mais pobres e nas classes mais ricas. Não sei se gostaria de comentar este assunto. Enquanto iniciamos, eu peço aqui ao Gonçalo, enquanto o professor também vai falar, que possamos começar exatamente por partir aqui o alho, enquanto o professor também faz um comentário em relação a este assunto. Tá bem. Bom, naturalmente que há um elemento condicionante disto, que é a sazonalidade. Quer dizer, o facto de estarmos numa determinada época do ano vai condicionar os alimentos. E, portanto, na região algarvia, estando nós em setembro, pois há alguns que já não são possíveis comer no seu estado verde, sei lá, todas as leguminosas, nomeadamente as favas, ou os griseus, ou os xíxaros, agora já é impossível comê-los, a não ser que, de facto, se pusessem de molho, se molhassem, tal como o feijão e o grão, que eram produtos muito frequentes aqui na região. Depois, há alguns hortícolas que são cultivados, ainda que nem sempre a população recorra a eles. Nem mesmo a população mais abastada. Porque há alimentos que são fundamentais e que, no fundo, têm a ver com uma série de hábitos alimentares em que, de facto, uma vez que estamos numa região mediterrânica, os cereais e o alimento fundamental era o pão. Portanto, o pão era cozinhado semanalmente, uma vez por semana. Claro, nas classes abastadas podia ser cozido mais de alguma vez, mas na maioria da população ele era cozido uma vez por semana. E, logicamente, que o pão era um elemento extremamente importante e fundamental. Não havia praticamente uma refeição em que não tivesse como elemento base o pão. Mas um pão que não era obrigatoriamente, que não era necessário ser comido fresco, porque nos primeiros dias o pão mole come-se bem, mas a partir de determinada altura, pois há uma série de elementos de tradição, enfim, secular, em que se vai buscar o pão com o alho, o pão com o azeite, portanto, as açordas e todas essas, com todos esses alimentos. Um outro alimento extremamente importante e que também está aqui presente na mesa, que são os figos. Não, é mais pequenos. Estes que estão aqui já têm um aspecto de passa, mas propriamente ainda estamos em altura de figos verdes, portanto, como vimos naquela figueira aqui em baixo, que ainda tinha figos. Portanto, o figo também era outro alimento que entrava muito na alimentação, e entrava de duas maneiras muito interessantes. Entrava como fresco, e a pessoa comia pão com figos, como entrava depois, e nesta altura, e reparem, dia 28 de setembro é dia de São Miguel. E dia 28 de setembro, quem não colhesse os figos, havia liberdade de os escolher. Porquê? Porque se repararam, hoje choveu. E quando começa a chover, os figos estragam-se. Hoje ainda não deu para estragar, foi só uma primeira vez. Quer dizer, quem tinha figos, os proprietários das figueiras, tinham que recolher o figo e depois tinham que os colocar em almanchares, portanto, em sítios para a secagem do figo, e depois deles serem secos e serem voltados sistematicamente, os figos depois eram lavados com água morna, com sal, com azeite. Levavam depois apanhavam um dia ou dois de sol e depois eram acalcados. Acalcar o figo era uma prática extremamente interessante. E acalcavam-se arcas e arcas de figos, quer dizer, consoante as possibilidades das pessoas, acalcava-se o figo. Mas reparem, acalcar o figo era das atividades económicas mais importantes no Algarve. Já ouviram falar nos fumeiros? Eram os tais sítios onde se acalcavam os figos, a horta dos fumeiros. E reparem, no século XVI, XVII, XVIII, eram frequentes as embarcações que vinham aqui, embarcações da Holanda, da Dinamarca, da Suécia, da Alemanha, que vinham aqui carregar de figo. Portanto, o figo acabava por ser um alimento extremamente interessante, porque nas ocasiões em que não havia mais nada para comer,
o que é que se recorria? Ao pão e aos figos. Eu não sou, enfim, a minha idade não é muito avançada e durante muito tempo o meu jantar foi pão com figos. Portanto, na casa dos meus avós havia 4 ou 5 arcas cheias de figos acalcados. E esses figos duravam o ano inteiro. Portanto, estão a ver, numa situação em que não havia mais nada para comer, lá estava o pão com os figos. De manhã, muitas vezes fazia-se à sorda. Estão a ver, a pessoa ia trabalhar e lá estava à sorda. Portanto, com os alimentos que eram proporcionados, neste caso, os alhos, que se produzem facilmente, até em qualquer, aqui na região produz-se com grande facilidade, o azeite, porque estamos numa zona mediterrânica e vimos aqui tantas oliveiras e agora acaba a recolha da alfarroba e começa de imediato a apanha tanta recolha do azeite. Portanto, estão a ver o azeite e depois um outro alimento extremamente interessante, que é o vinho. Enfim, já vem desde a época romana, o vinho era outro alimento. E reparem, por vezes há situações muito engraçadas em que se diz que... Manjericão. Em que se diz, por exemplo, que no dia de finados, no dia de todos os santos, quando o sino da igreja tocava o dia inteiro, na altura ainda não havia cemitério, as pessoas ainda eram enterradas dentro da igreja. E aquilo que a gente hoje chama a festa de finados, em que se vai ao cemitério, antes era dentro da igreja. E sabem como é que o indivíduo que tocava o sino o dia inteiro era sustentado? A vinho. Ele levava-se garrafas de vinho para a torre sineira para ele aguentar a tocar. O sino tocava o dia inteiro a chamar para ir para a festa, para uma essa que se montava no interior da igreja. Então estão a ver, o vinho era extremamente importante. E há muitas regiões onde se põe sopas de vinho. São as tais sopas de cavalo cansado. Ora, a igreja sempre associada ao vinho. E a igreja associada ao vinho. Tomai e beber, isto é o meu sangue. Aliás, se repararem, e agora vou juntar aqui o feijão verde, que já foi cozido previamente. Claro que também fazer um projeto como este requer também alguma preparação e muitas vezes adaptar as receitas, nomeadamente aquele processo que nós conseguimos fazer em casa de fazer tudo seguido, aqui nunca se consegue, porque senão faríamos um prato. E o objetivo é conseguirmos cruzar experiências, não é? Então isto já veio cozido. Portanto, a questão do feijão verde depois resulta das tais leguminosas em que se plantam e depois não se deixa propriamente chegar ao fim, isto é, não se consegue consumir o feijão todo e consome-se tanto em feijão verde. Uma das dúvidas que me surge aqui nesta noção, logicamente, que tudo o que era cozinhado era fornecido aqui pela quinta, incluindo as frutas. Porque para além das laranjeiras, das figueiras, tinha também aqui umas árvores e ainda comia alguns diospiros. E está quase a época também dos diospiros. Depois, há outros alimentos que são extremamente interessantes. Por exemplo, agora aqui, não seria coelho manso que está a comer. Como, o coelho é manso. É manso, exatamente. Mas seria bravo. Nesta época não seria manso, seria bravo. Porque falar nisso, vou colocar já aqui os tachos a funcionar para podermos começar a fazer essa versão que vem a seguir, que é um coelho. Ora, não sei se têm lido alguma documentação, havia, portanto, em todas as regiões, há um grupo de gente, de trabalhadores, que no fundo vivem, que são caçadores. E esses caçadores caçam e vendem a caça para a gente mais abastada e mais enriquecida. Outro prato que poderia estar aqui a funcionar seria a galinha. A galinha que só é cozinhada para as pessoas da alta sociedade. Porque um dos pratos que não ia para a alta sociedade era o marisco. O marisco era a comida dos pobres. Há uma referência muito interessante, 1728, da Câmara de Faro, em que diz que não se devem pôr as bestas nos sítios nos morraçais, portanto, onde cresce, porque dá cabo do marisco, que é a comida dos pobres. O marisco é a comida dos pobres, a comida dos ricos, um dos pratos essenciais é a galinha. Portanto, é assim como é a caça. A caça e a galinha são, de facto, claro, aqui nós não tínhamos condições para ter, apesar de havia porcos bravos, também podia eventualmente se fazer javali, porque também era possível. Mas aqui na zona, o que era mais frequente seria ou o coelho, ou a perdiz,
ou a lebre. Estas eram as peças de caça que eram permitidas, que eram mais possíveis de fazer. Portanto, num jantar para convidados especiais que tinham chegado aqui de coche, estão a ver, era de certeza absoluta um jantar de carne, em que a carne era o elemento fundamental. Parte dos impostos e dos dízimos era pago em galinhas. Uhum. Portanto, muitos dos livros que nós às vezes nos chegam a nós, vê-se que, para além do os esforços são pagos em cereais e muitas vezes também são pagos em galinhas. Portanto, há como que uma obrigatoriedade de pagar, dar galinhas. Os ovos são outro elemento extremamente importante. Já lá vamos, porque vamos ter Já vamos. um prato a seguir que leva ovos. Exato. Professor, já agora, estou-lhe a chamar professor, eu tenho esta tendência, Pode-me tudo chamar aqui em investigador chamo professor. Pode chamar Ultimamente tem Francisco sido assim. ou Alameira, Deve como ser quiser. pela toda a experiência de escola anterior, ainda é recente, sabe? Faça o Francisco, já estudou há uns anos. Pois, eu não sou... Mas olha, Sim. e o uso disto que temos aqui? Pois, isso também era perfeitamente viável. Aliás, não sei se percebem. Sabe o que é? Exatamente. Vou Olha. pôr um pouco. Não só... Deixe-me só informar o público que há um microfone que está disponível para fazerem perguntas ou comentários que queiram. É só pedirem o microfone que eu passo. Aproveito a ocasião também, que me esqueci no princípio, de dar boas-vindas a quem estiver online. Tivemos um problema na transmissão há pouco. Para quem não sabe, a sessão está a ser transmitida. Se olharem lá para trás, tem a câmara e o que está a passar aqui é a construção de uma paisagem que vai depois fazer conjunto com as outras 4 que já fizemos. Portanto, é esse público também que poderá colocar questões na sala de chat. A Carmo está ali e vai-nos ajudar a fazer essa mediação entre o que estamos aqui a falar e o público que está online também poderá colocar questões. Olha. Temos aqui, professor, só o momento que isto está a acabar. Portanto, eu já terminei esta parte. E o que vou fazer neste momento é desligar e colocar o feijão nesta taça. Só que ainda não terminei. Pode parecer, mas ainda... Pode parecer, mas não terminei. O que eu resolvi trazer foi 2 frutos secos. Só um momento que tenho que desligar isto. 2 frutos secos que são passas, neste momento brancas. Está a ver? E vou colocar aqui um pouco de passas por cima. E agora um fruto seco que vem algures de outras paragens, que é o caju, que nós chamamos caju, mas que na realidade no Brasil, por exemplo, chamam castanha de caju, porque o caju em si é um fruto que tem uma polpa. E muitas vezes nós começamos a comer, e isto que estava a falar há bocado também das coisas de se importar e de se buscar as coisas que se come, muitas vezes as próprias origens são ocultadas, não é? Exatamente. E como é que era essa relação com os produtos que vinham de fora nessa época? Também é muito interessante, mas deixa-me pegar, se nós subirmos um bocadinho, encontramos logo os medronheiros. Portanto, não sei, o Gonçalo depois se calhar já vai pegar nisso. Aqui há um cerro aqui próximo e já a meio do cerro para cima já começamos a ter os medronheiros. E logicamente que os medronheiros vão permitir o medronho. Mas o medronho não era bem para a maioria da população, porque a maioria da população vai utilizar outras 2 bebidas que são a que se faz do figo, portanto o figo, uma parte dele ia ser acalcado, e nem todas as variedades de figo servem para acalcar, e depois outra vai destilar e dá aguardente de figo. E depois ainda há uma outra, que é a do vinho, portanto, e são essas 3 que funcionam, e qualquer uma delas é utilizada aqui na região. Vou passar a palavra ao Gonçalo para descascar um pouco de alhos. O Gonçalo também poder. Já está safa? Ô Gonçalo, então, vamos falar na questão da paisagem, mas quando falamos em paisagem também falamos em território, não é? Antes de mais, boa tarde a todos. E peço imensa desculpa, mas eu não sou exatamente o mais hábil dos artistas aqui na cozinha, portanto, mas esforçar-me por fazer o melhor possível. Paisagem e território é efetivamente uma relação que se coloca muitas vezes. Na nossa legislação, e no fundo é um bocadinho as normas que nos regem, fala-se muito de território, efetivamente. Fala-se muito de território, é sempre o território, o ordenamento do território, a intervenção no território. Mas nós, e quando digo nós, falo de nós, arquitetos paisagistas, temos muito esta tendência para puxar a brasa à nossa sardinha. Logo centramos no termo paisagem. E porquê?
no nosso entender ou na visão desta disciplina, o território funciona quase como uma base que nós encontramos quando nos começámos a erguer em duas patas. Portanto, já andámos em 4, lentamente começámos a erguer sobre 2 e começámos a ter uma intervenção mais marcada no território. Vamos dividi-lo em duas, só um momento, vamos dividi-lo em 2 tachos e já vou explicar porquê. Portanto, para nós o território é a base, são as condições biofísicas que encontramos e sobre as quais intervimos. E quando intervimos, deixamos lá a marca de uma coisa muito importante que é a nossa cultura. E aí construímos a paisagem. Portanto, a paisagem, ou pelo menos a forma como eu entendo, é sempre o resultado de uma interação entre o homem e as condições naturais que encontra. E esse resultado, mais do que uma ocasião, é um processo. E é um processo que vem desde como disse ainda há pouco, desde o momento em que começámos a intervir de forma mais vincada nesse território. Portanto, se quisermos, encontramos uma pedra em bruto e começámos a trabalhá-la, a construir uma escultura, a que chamamos a paisagem e que no fundo traduz o que somos. E este cenário maravilhoso que está diante de nós traduz justamente isso. A forma como organizamos a nossa paisagem diz muito sobre nós, diz muito sobre a nossa história, diz muito sobre as condições que encontramos e, em alguns casos, como aqui temos alguns exemplos de coisas que trouxemos de fora, ainda para mais nós, um povo com um bichinho carpinteiro que nos impediu de ficarmos quietos neste pequeno canto à beira-mar plantado. Entendemos em boa hora que tínhamos que descobrir o mundo, ou pelo menos encontrar-nos com outras partes do mundo. E assim fizemos, fomos à descoberta e trouxemos muita coisa. Mas já tínhamos cá também muita coisa e plasmámos essa nossa identidade no nosso território. Concretamente, falando aqui desta zona que nos envolve e da região do Algarve, basicamente traduz-se em três grandes unidades. Uma que é a Serra, uma outra que é o Barrocal e uma outra que é o Litoral. E nós aqui onde estamos, em Estões, estamos justamente na interface entre aquilo que é o Barrocal e aquilo que é o Litoral. Em termos de idade, e falando de uma forma muito genérica, porque não sou geólogo e provavelmente diria alguma asneira, não quero correr esse risco, temos que a Serra é a parte mais antiga deste território algarvio, desta região algarvia. Estamos a falar de rochas do tempo do Paleozoico. Depois temos o Barrocal, que é uma zona ligeiramente mais recente, e ligeiramente sempre em termos geológicos, nunca no nosso tempo, que é completamente diferente do da Terra. Finalmente temos o Litoral, que é a parte que em termos de formação e de consolidação... Lá está. Essa é nossa. Em termos de consolidação, efetivamente o litoral é a nossa zona mais recente. E as características entre estas 3 regiões, ou estas 3 áreas da nossa região, são completamente diferentes. Embora complementares e todas juntas, permitem-nos perceber um bocadinho melhor a razão de algumas coisas, inclusivamente este cenário que aqui se nos depara. Gonçalo, dá-me só um minuto para eu fazer aqui então esta apresentação. Força. É porque eu acabei de colocar funcho aqui e este coelho ao lado não levou funcho. E é a partir de agora que estas 2 histórias se dividem, né? Vamos ter aqui 2 coelhos iniciados da mesma forma e que terminam de formas diferentes. Eu coloquei funcho e vou, neste caso, usar o vinho cedido pelo Monte da Casteleira, o vinho biológico da Meia Praia, para inserir vinho nesta versão. Ambos já levaram um pouco de vinho branco no tempero, mas este aqui vai terminar com um molho de cor diferente. Já lá vamos a seguir, que depois de adicionar este já explico o que é que vem a seguir. Até porque este demora mais tempo. Podes continuar? Sim, senhor. E para ilustrar esta história que aqui estou a contar, agarraria talvez na viagem de uma gota d'água. Uma gota de água que caia na Serra Algarvia, encontra um solo delgado, ou seja, muito estreito, pobre, e infiltra-se rapidamente. Só que ao infiltrar-se, vai encontrar uma rocha dura, impermeável. Uma rocha que não o permite penetrar assim, mais na profundeza. Logo, vai escorrendo. E vai escorrendo serra abaixo em direção ao Barrocal. No Barrocal vai encontrar um
um cenário completamente diferente. Vai encontrar rochas mais brandas, rochas que se fraturam com as amplitudes térmicas, justamente com o impacto da água, com a passagem da água, vão se fraturando, vão criando cavidades, vão criando, chamemos-lhe cavernas. O termo técnico são paisagens cársicas com fenómenos de cavitação, e aí vai-se alojando. Aloja-se nessas cavidades, vai-se juntando a outras gotas de água e vai formando, inclusivamente, lençóis de água, a que se chamam os aquíferos, e que, no fundo, são reservas estratégicas de água que temos no subsolo. Continuando mais para sul, em direção ao litoral, o que é que acontece? Essas rochas mais brandas, esses calcários, por força de alguns fenómenos sísmicos, estão enrugadas, se quisermos, como um lençol que se amachuca e que faz pequenas ondas. Portanto, essa água no seu percurso, ou essa gota, em conjunto com todas as outras que encontra, desce e depois vem à superfície. E este processo é cíclico. O resultado prático e para nós é que essa água está muito próxima de nós, está muito próxima dos aproveitamentos que dela possamos fazer. Daí que a zona de Barrocal, acima de nós, seja muito rica em fontes, em poços, e mesmo isso é facilmente constatável na toponímia. Eventualmente o Francisco depois poderá também dar alguns exemplos. E esse fenómeno de disponibilidade de água repete-se inclusivamente até aqui, até esta transição de Barrocal para litoral. Portanto, eu centro-me no aspecto da água porque a água é o aspecto fundamental à vida. Nós com fome não vivemos bem, mas sempre temos uma maior capacidade de resistência à fome. À sede e à ausência de água é completamente impossível. Isto é determinante na nossa dispersão enquanto espécie humana pelo globo, e o mesmo se passa a esta escala mais pequenina da nossa região. Portanto, um dos fatores que condiciona dramaticamente a paisagem é justamente a disponibilidade de água no território. As povoações acompanham frequentemente a disponibilidade de água. As atividades humanas são altamente condicionadas e marcadas pela disponibilidade de água. Portanto, é o que temos aqui. Esta zona, depois, onde começamos a entrar mais aplanada de litoral, é um pouco diferente. O que temos aqui à nossa frente é esta planície, e não é à toa que deixamos de ter relevo, um relevo acentuado, e passamos a ter uma planura. Esta superfície é onde basicamente se espraia tudo aquilo que vem da serra, arrastado pelas águas superficiais e também pela deposição costeira. O exemplo mais flagrante, a formação mais significativa que temos no Algarve dessa deposição de sedimentos é a Ria Formosa, que resulta justamente de uma interação de fatores naturais como fenómenos de tectónica, sismos e também a deposição de sedimento por ação do mar, e vão construindo isto tudo. Esta planície, como disse, é aqui que basicamente aluvia, que se espraia tudo aquilo que vem da serra. E o que vem da serra são sedimentos, são nutrientes, é material que no fundo se vai depondo e vai criando condições propícias para que, como o que temos hoje em dia, embora um bocadinho, sinto a tentação de dizer deturpado, mas não, um bocadinho alterado, sempre a utilização primordial que se deu a estes territórios, foi justamente a construção de uma paisagem agrícola. Foi o aproveitamento desses recursos para a implantação do grosso da exploração agrícola do Algarve. Aqui. Posso interromper? Temos aqui uma pergunta do Rui, que está a ver-nos online e que queria perguntar ao professor Francisco Lameira quando e como faziam as passas de uva. Pois as passas de uvas fazem-se mais ou menos nesta altura. Depois da vindima, se há uvas, portanto, que são utilizadas para fazer o vinho, há outras que secam. E é nesta altura que se fazem. Mas, logicamente, para fazer essas passas, tem que se ter muito em conta o tempo, porque têm que ser recolhidas depois para não apanharem chuva. Não sei se satisfaz. Como os figos, não é? Como os figos também. Tal e tem que ser secos. Sim. E aproveitar aqui a deixa do Gonçalo para dizer que, normalmente, as classes abastadas não é quando escolhem os locais para as chamadas quintas de recreio, não o fazem por acaso, ou fazem em função de uma determinada lógica. E a lógica é alguma distância, portanto, no fundo, nós estamos aqui a viver em função de Faro.
sei se já se aperceberam, mas é a cidade sede do episcopado, é a cidade que é mais antiga na região, tem praticamente 2000 anos, porque, não sei se já se aperceberam, os bustos imperiais do Adriano, da Agripina e do Galieno são, de facto, atestam a elevação de Ossónoma a município. E isso tem a ver com o seguinte, é que os próprios governador militar de Ossónoma também tinha uma quinta de recreio. Sabem o que é que estou a falar? Das ruínas do Mirreu. O que nós hoje chamamos as ruínas do Mirreu não eram mais do que uma quinta de recreio, mas do governador militar. Quer dizer que a pessoa mais importante na época romana, o governador, tinha uma quinta de recreio aqui embaixo. Essa quinta de recreio era de lazer e tinha uma estrutura arquitetónica diferente desta, era uma outra época, tinha um espaço central, onde fazia o aproveitamento da água, depois toda a casa estava estruturada à volta desse peristilo e tinha os quartos das pessoas mais importantes e cada quarto tinha uma divisória. Não sei se já repararam lá em baixo. É que o quarto tinha duas partes. Tinha uma parte que tinha um guarda. O guarda que protegia, que fazia a segurança, era como se fosse um segurança privado. Porque os problemas de instabilidade existiam. E como existiam, cada quarto tinha um guarda, um seguritas, a dormir numa parte do quarto. Reparem, ora, se os governadores militares na época romana estavam aqui próximos, quando Faro se torna sede episcopal, quem é a personagem mais importante no Algarve? É o bispo. Onde é que era a quinta de recreio do bispo? Em São Brás. Portanto, estão a ver? A quinta de recreio era em São Brás. São Brás que vai ter uma localidade mais próxima que se chama, logo a seguir a São Brás a norte, chama-se Alportel. Sabe o que é dizer Alportel? A passagem. Sempre que aparece o nome Al, é o artigo U ou A, Portel, passagem. Portanto, nunca ouviram a Portela do homem, a Portela do lobo, todas estas designações de Portela quer dizer passagem. Quer dizer que a passagem de Faro, de Ossónoma, para a Serra, fazia-se por aqui e continuava por São Brás e depois continuava por aí acima. Ora, estão a ver que o Coronel e a Rita Ifigénia vão fazer a sua quinta de recreio exatamente aqui. Porquê? Porque é um sítio bastante aprazível. Hoje, enfim, as condições climatéricas não são as mais favoráveis, mas isto é, de facto, bastante aprazível. E depois, reparem, foram escolher este sítio com esta vista verdadeiramente extraordinária. Eu só tive a oportunidade de ver o Gonçalo ali em cima. Estão a ver ali em cima? Onde está aquele torreãozito? É um miradouro. Quer dizer que as pessoas que vinham aqui podiam ir, estava previsto na visita, enfim, meia hora não deu, mas estava previsto irmos ali em cima, em grupos de 5, para nós tentarmos perceber quer a composição de toda a estrutura arquitetónica, quer a ligação com os 3 patamares do jardim, quer depois com toda a envolvência, desde o litoral até aqui à zona do Barrocal. Então, chegamos à parte de introduzir os 2 habitantes finais. De um lado tenho figos secos, do outro lado tenho a nanagem calda. Não é? Eu trouxe a nanagem calda também propositadamente para introduzir aqui a questão da conservação dos alimentos. Não é? Como é que se conservava? Porque tanto de um lado como do outro temos aqui dois métodos de conservar alimentos. Por um lado, aqueles que são secos, por outro lado, mantê-los em calda, não é? Que se conservam daí fora. Portanto, eu queria talvez que fizesse um comentário a essa questão. Não sei se tem dados que nos queiram introduzir relativamente a este período em que, de alguma forma, aquilo que se falou nas anteriores sessões, em que os ingredientes estavam a chegar, aqui já há um grande cruzamento, já tivemos, portanto, descobrimentos, já chegaram uma série de produtos cá. Há pouco também falou que se comia muito aquilo que era da época, mas aquilo que vem, que se cruza, muitas vezes necessitava destes processos de conservação. Claro. Figo de um lado e abacaxi do outro. O processo de conservação aqui na região passava sobretudo pelas salgadeiras. Esse é um dos elementos fundamentais. Não havia casa de campo, nem mesmo na cidade. Na minha casa em Faro,
nós tínhamos uma salgadeira. Portanto, fazia parte tanto dos processos de conservação. Enfim, os peixes, toda a gente se lembra ainda das sardinhas encerradas e dos carapaus alimados. Portanto, seriam processos de secagem e que depois são utilizados posteriormente. Em relação às caldas, eu não sei, reconheço por aí, não consigo chegar. Enfim, voltando e saltando aqui mais uma vez aqui para o edifício, gostava que agora olhassem um bocadinho para trás para perceberem o edifício e o sítio em que nós estamos. Ora, se repararem, o enquadramento, se é muito bonito para a paisagem, também é muito interessante para aqui, porque vocês agora olharem para onde estão a olhar, no fundo estão a ver a fachada principal da quinta. Estão vendo? A quinta tem uma fachada virada para o interior, em que é restrita às pessoas aos moradores. Portanto, estão a ver, o público não tem acesso, a não ser de forma muito afastada, não tem acesso a este enquadramento que nós temos. Quer dizer que esta é uma das características da arquitetura da segunda metade do século XVIII, de alguma forma influenciadas por um ambiente mais íntimo, pelo tal rococó, pelo tal ambiente que eu vos dizia. Portanto, a tal intimidade é proporcionada pela fachada, que é a principal, estar virada para este lado. E no fundo nós olhamos, parece que temos 2 pisos, e reparem que o patamar de baixo é todo falso, não existe. Estão a ver? Ele só existe porque no fundo eles precisam de dar uma elevação e levar o pé direito, de forma que lá de baixo, quem entra de coxe, pudesse ver a fachada principal da casa. Caso contrário, lá de baixo não se via, isto era demasiado aterracado. Outro elemento muito interessante e que é pouco vulgar é o facto das escadas de acesso ao patamar estarem laterais, o que não tem a ver nada com a arquitetura de habitação. Porque normalmente quando há um acesso ao andar nobre, isto é um falso andar nobre, porque ele é térreo, mas de cá de baixo o acesso faz-se por 2 escadas laterais. No fundo, é um acesso que, mais uma vez, é feito em função da cenografia, não é propriamente o acesso das pessoas, não é por ali que eles fazem o acesso principal. Portanto, no fundo, aquele patamar corrido é outro elemento extremamente interessante. Depois, reparem, temos uma fachada que no fundo é tripartida. Temos um corpo saliente, que é chamado, que é a sala principal. No fundo era a sala onde se faziam os bailes, estão a ver? Isto era outra depois da refeição, havia logicamente um momento de entretenimento e era naquela sala. Naquela que está ali no nosso lado esquerdo era a sala de visitas. Portanto, era a sala quando as pessoas vinham cá, no fundo faziam um pouco de conversa e estavam entretenimento, enquanto que naquele lado que está ali onde está o tolo era a sala de jantar. Portanto, ali jantavam, nesta que está aqui, portanto, estão a ver, nesta jantavam, nesta dançavam, nesta eram recebidos. E no lado, além daquilo que já não é verdadeiramente simétrico com aquilo, é onde se situa a cozinha. Portanto, estão a ver? Depois temos o tal elemento muito interessante que é o mirador, e depois há uma outra, um pouco mais atrás, que era a estação elevatória da água. Portanto, para permitir que a água tivesse correnteza, eles fazem aquela ligação lá em cima. Depois temos elementos aqui que são extremamente interessantes. Chama a atenção para aqueles 5 arcos sólidos, aqueles 5 arcos, que têm aqueles azulejos azuis e brancos com a paisagem. E depois, se repararem por baixo, tem uma espécie de um pedestal de forma abaulada, onde tinham uns vasos que se metiam flores verdadeiras. Quer dizer que, em algumas ocasiões, no momento, punham-se flores. Quando não havia flores, havia aquelas plantas em azulejo que faziam de flor no resto do tempo. Professor, queria colocar uma questão que talvez tenha colocado há pouco na visita orientada, mas para quem não foi à visita orientada e também para quem está a ver online, o Palácio e aquilo que é a documentação daquilo que historicamente documentamos e que nos permitiu estar aqui a falar sobre esta história, é também um edifício, ao nível da nossa história, bastante controverso e que tem tido, durante muitos anos, histórias muito diferentes. Em toda a informação que recolhi na internet, fala-se que o Palácio iniciou a sua construção em 1834 e terminou no princípio do século XX.
há vários textos, sítios na internet que apontam para esta questão. Mas parece que a coisa não é bem assim. Pois, a ciência faz pequenos passos Exato. e não se consegue. O passo final pressupõe os passos anteriores. E, logicamente, que nem sempre houve informação disponível e sabe que nestas coisas não é fácil. O mundo da investigação neste campo é um mundo muito restrito. É um mundo que tem a ver com a estruturação que nós temos. Repare, isto é um edifício privado e os edifícios privados, esta família teve o seu próprio arquivo, mas esse arquivo não chegou até nós. Esse arquivo ainda andou a ser vendido ao desbarato, ainda houve colegas meus que compraram algumas páginas avulsas no Alfarrabista. Quer dizer que a família Carvalhal e Vasconcelos desapareceu nos finais do século XIX. Como eu disse há bocado, o coronel teve 16 filhos. Portanto, sempre que a rainha Dona I engravidava, a Dona Rita Ifigénia engravidava. Tiveram 16 filhos, mas ninguém teve filhos. Ninguém, portanto, não houve netos, não houve descendentes. Quer dizer que a família acaba nos finais do século XIX, 1880, 70, falece a família. E o arquivo perdeu-se. E quando se perde o arquivo de uma família, estão a ver, os elementos que são fundamentais para fazer a investigação, perderam-se. Sim, pode. Exatamente. Só um momento, temos ali o microfone. Sim. Não há uma razão. Há várias razões. Tenho que fazer a pergunta. Sim, então faça. Qual é a razão pela qual 16 filhos não tiveram filho nenhum? Bom, há várias razões. Vamos colocar na mentalidade da época. Quando se tem 16 filhos, a lógica não é que os 16 filhos tenham filhos. Se isto é uma família da nobreza e da nobreza mais importante, há uma série de filhos que vão ocupar cargos religiosos. Faço-me entender? E, ora, logicamente, esses filhos não vão ter filhos. Porquê? Porque se vão para cônego, se vão desempenhar uma função religiosa, não vão, em princípio, ter filhos. Depois, houve outros condicionalismos de ordem diversa. Sei lá, houve um deles que ficou, o Zé Maria, que era o último rapaz, acabou por não querer casar. Porquê? Quer dizer, há outros motivos que eu não sei. Eu às vezes na brincadeira digo que é um mau feitiço, é um mau olhar, funciona, mas isso não tem justificação científica, é uma justificação, mas não seria a situação mais normal, pois em 16 é difícil não haver sobreviventes. Mas voltando à questão... Só me fazer uma apresentação aqui disto que eu estou a preparar, é porque alguns, no meio destas pesquisas que andei a fazer, encontrei um livro que reúne ao longo da história uma série de receitas levantadas por várias ordens. Aliás, falamos da Igreja também para introduzir aqui a importância daquilo que os conventos nos deixaram ao nível de documentação. E é interessante esse livro, e alguns no meio dessas receitas relacionadas com este período é levantado e é falado de uma simples salada que nós fazemos no dia a dia aqui sempre, que é colocar a batata, com os legumes, com o ovo por cima, muitas vezes adicionamos o bacalhau, o atum e depois regamos com azeite e com vinagre. E uma coisa tão simples está documentada nesse livro. E eu resolvi exatamente trazer esse prato e fazer essa salada e vamos então juntar aqui neste tabuleiro grão, batata, vamos também cozer a abóbora já assada, que eu assei previamente aos quadrados, e terminar com vinagrete de caril. Um dos elementos bastante para a investigação muito interessante é ler os livros das despesas dos conventos. E aí nós ficamos a perceber quais são os alimentos, porque eles fazem, é uma espécie de contabilidade. E reparem, por vezes há alimentos que são muito estranhos. Um dos que eu nunca consegui explicar é porque é que gastavam tanto dinheiro em cágados. Enorme dinheiro, por exemplo, estou-me a lembrar da cartucha de Évora, é enorme a quantidade de cágados que eles compram, mas tanto cágado e tão sistematicamente que só pode ser para a alimentação. Agora, como é que eles cozinhavam os cágados? Não faço ideia, mas é, por exemplo, um dos alimentos. Depois há outros que são muito vulgares, por exemplo, a manteiga, os atuns, o tabaco. Portanto, há outros que são, portanto, relativas às peças de caça,
as galinhas, reparem, até os próprios conventos, sejam os masculinos femininos, não sei se estão a ver a máxima conventual, é ora et labora, reza e trabalha. E nesse trabalho, todas as casas conventuais tinham uma cerca, e dentro dessa cerca eles produziam, e tinham galinheiros, tinham galinhas, e tinham ovos. Portanto, o ovo é outro elemento extremamente interessante na alimentação. E depois, logicamente, todos eles tinham os cheiros e cultivavam, tanto as favas, toda uma série de produtos, de vegetais, eles cozinhavam-nos porque eles precisavam deles para a alimentação. Sei lá, os tomates, tudo. Há toda uma série de alimentos que são utilizados, os pimentos, que são utilizados e que são produzidos pelas próprias casas religiosas, sejam elas masculinas, sejam femininas, e portanto depois serão utilizadas. Claro que depois também há outros elementos que são comprados e que vêm de fora, mas aí já é para sítios mais requintados, não é propriamente para as casas mais vulgares. Enfim, voltando à questão da investigação, e a pergunta que o Jorge Só uma colocava... pergunta relacionada com alimentos. A Helena Morano, que nos está a acompanhar online, gostava de saber o que são sardinhas enceradas. Que tinha falado ainda agora, sim, quando mencionou os carapaus alimados. Sardinhas enceradas são umas sardinhas que há 40 ou 50 anos atrás ainda se viam e que eram secas e que depois eram vendidas à unidade e que hoje não se comem porque fazem muito mal, mas que serviam de quase de conduta, era a palavra que se utilizava. Quando a pessoa comia um alimento, sei lá, o milho, também é muito utilizado aqui, comia-se imenso. Normalmente o conduto era comido com pão. Era com pão ou com o tal milho, está a ver, e podia-se comer 2 ou 3 peças dessas, que era um fornecedor de proteínas e que fazia parte do tal conjunto de alimentos que eram secos, portanto, salgados, e que eram secos e que depois permitiam ser utilizados em momentos, enfim, para alterar um bocadinho a alimentação. Agora, as classes populares por vezes tinham problemas muito graves. Eu lembro-me, quando era miúdo e vinha o tempo da fava, nós comíamos favas ou à terça, à quarta, à quinta, à sexta, ao sábado e ao domingo. Não, assim. Ervilhas e favas. Portanto, voltando à questão da investigação do o Jorge lançou aqui, não é fácil nós pegarmos numa casa senhorial e irmos à investigação, porque a gente quando vai ao arquivo não diz assim, como às vezes eu vejo, olha, quer que me traga o livro respeitante à casa X ou Y. Uma das pessoas que em determinada altura disse que isto era do século XIX fui eu próprio. Eu, Francisco Lameira, disse em determinada altura e escrevi que isto era uma casa do século XIX. E porquê que o disse? Porque fui enganado pelos documentos. Quando se faz investigação, nós temos de ter em conta as chamadas fontes. E as fontes podem ser primárias ou secundárias. Uma fonte primária é uma fonte da época. Uma fonte secundária já é uma fonte em segunda mão. E depois temos a bibliografia, que é aquela que é referida e que é escrita. Ora, o que muitas vezes acontece é que nós, quando abordamos o edifício, nós temos que saber juntar 2 coisas extremamente interessantes, que é a análise do edifício propriamente dito e uma análise formal, e depois temos que juntar com a literatura artística. A literatura artística é a literatura que há ao longo de séculos, ao longo do tempo, que nos fala do edifício. Ora, analisar o edifício é interessante, mas nem sempre a análise formal, morfológica do edifício nos é indicativo. Porquê? Porque por vezes nós temos os revivalismos. E os revivalismos dificultam-nos imenso a leitura, porque muitas vezes a gente visualmente vê uma coisa, pensa que é de uma época, tem as características dessa época, mas no fundo não é dessa época, é da época posterior porque retomou os princípios e revivalismos. Houve muitos no século XIX, mas os primeiros revivalismos ainda começam no século XVIII. Mas se eu pegar, por exemplo, quero ver um exemplo categórico, eu entro
na igreja matriz de São Pedro em Faro e analiso morfologicamente e digo que é uma igreja do século XVI. E, no entanto, é uma igreja da segunda metade do século XVIII. É um revivalismo. Se não houvesse uma documentação, um suporte documental, a tal literatura, o indivíduo visualmente chegava lá e dizia isto são colunas características do século XVI. E quem é que chegava lá e dizia que aquilo era da segunda metade do século XVIII? Só houve o acaso, faz-nos ver um documento do século XVIII em que diz que a igreja caiu o terremoto, manda-se fazer igual e que se faça as colunas copiandas da igreja da Sé de Faro, que era do princípio do século XVII. Temos aqui o coelho terminado. Eu deixei secar um bocadinho o molho. Daqui a pouco já vão poder ver as diferenças. E agora o outro coelho que eu vou deixar mais um bocadinho. Pode continuar, professor. Ora, como vos disse, o que aconteceu aqui e que me deturpou e que me fez a mim, em determinada altura, dizer que era o século XIX, foi a descoberta de um documento no arquivo que datava de 1816. E em 1816 o que é que dizia o documento assim? E esse documento estava no arquivo distrital de Faro e era uma escritura de compra. E nessa escritura de compra dizia assim: Francisco José Moreira Carvalhal Vasconcelos compra o jardim de Estoi, compra uma propriedade do jardim de Estoi a um alto dignatário. Ora, se ele comprava o jardim de Estoi em 1816, pois logicamente que o jardim teria que ser posterior a 1816. Tinha que ser posterior. Se ele comprava a propriedade em 1816, o edifício tinha que ser, a construção tinha que ser posterior à compra da propriedade. Comprava o jardim. Ora, o que é que aconteceu? O que aconteceu é que eu fiei-me, acreditei no Ataíde Oliveira. E o Ataíde Oliveira, numa monografia chamada de Estoi, de 1902 ou 3, diz assim: esta propriedade do Visconde, não sei quanto, chama-se o Jardim de Estoi. Isto diz o Ataíde Oliveira. Estão a ver? O Ataíde Oliveira é uma fonte secundária. E o Ataíde Oliveira diz que o Jardim de Estoi é esta propriedade. Ora, se eu tenho um documento que diz que o coronel compra o jardim em 1816, logicamente que o jardim tinha que ser, a construção tinha que ser posterior. E onde é que tem a questão? A questão estava no seguinte: o jardim que o coronel comprou não era isto. O jardim que o coronel comprou é aquela casa que está aqui no fundo daquela rua ali. O coronel já era dono disto, isto não se chamava jardim. O Ataíde é que enganou. E diz que isto tudo se chama, se você for ir à rua, pergunta às pessoas como é que isto se chama. E eles dizem, o jardim. Quer dizer que foi enganado pelo Ataíde. Jardim. Eu fui enganado pelo Ataíde. O Ataíde enganou-me. Ele diz, e as pessoas da rua, olha aquelas senhoras que há bocado nós nos metemos com as flores, perguntassem, olha, onde é que é o jardim? E eles diziam que isto era o jardim. E não era. O jardim era aquela propriedade do tal Maciel, do tal indivíduo dignatário da Sé. O tal tinha água. Ora, o que aconteceu é que houve este conflito enorme entre o coronel e o alto dignatário da Sé. E com esse conflito arrastou-se vários anos. Vamos terminar aqui este coelho. Pode continuar. O conflito só termina em 1816, quando o coronel compra o jardim, que é aquela propriedade, em 1816, e não esta. Fui enganado. Estão a ver? A pessoa vai às fontes, fez fé nas fontes. Entretanto, surgiu uma fonte anterior e aparece um desenho desta construção em 1800. Claro que me chamaram a atenção e disseram-me, então você é um mentiroso. Então você diz que isto é de 1840, porque eu punha como proprietário, e mais uma vez fui enganado pelo Ataíde Oliveira, porque o Ataíde diz, os 3 donos foram, e vai dizendo quem são os donos. E o primeiro dono era o Fernando José Moreira Freire, que era o filho primogénito do Francisco. Mentira, o primeiro dono não foi o Fernando, foi o Francisco. Quero fazer aqui um comentário. É que estamos já, daqui a pouco vamos acabar, e eu estou já aqui a fazer o último prato de hoje, que é um simples ovos com tomates. O professor falou, bateu-me propôs esta comida e eu achei muito interessante trazê-la para aqui. Quero comentá-la. Exatamente, era uma comida, pois agora estamos na época de produção dos tomates e produziam-se em grandes quantidades e também se fazia
doce de tomate, que era uma também das tais formas de calda aí para preservar, mas em forma de doce. Pois, se ovos havia tanta quantidade, pois ovos com tomate, vocês que são da minha idade, de certeza absoluta que se lembram, devem ter comido ovos com tomate muitíssimas vezes e que era perfeitamente acessível. E depois tinha o pão, o ovo, o tomate, o pão, e lá entrava o azeite para fritar e, portanto, era um prato extremamente vulgar, claro, das pessoas mais simples e que podia servir para de entrada, enfim, para aquelas outras, enfim, não sei se já tiveram acesso à gastronomia árabe. Reparem como é importante os pratos feitos à base do tomate e que servem de entrada. Ora, pronto, a partir do momento em que se aparece o tal contencioso entre o coronel, aí foi desvendada a história do edifício. Claro que nem sempre a Wikipédia está atualizada. Quero atualizar, professor. Hã? Quero atualizar. Não? Tenho muitíssimo para fazer e dou essa oportunidade. Se eu fosse atualizar a Wikipédia com todas as coisas que trato, acho que não dormia. Claro. Porque eu, além de docente, sou sobretudo investigador e passam pelas mãos milhares e milhares de documentos, como vocês não podem imaginar. Houve fases na minha vida em que eu entrava no arquivo às 9, se eu meio dia e meia hora, entrava às 2 e às 5 Mas sabe que a lógica da Wikipédia é exatamente uma documentação colaborativa, em que as pessoas vão eu acho que cada pessoa deve ter uma função. Eu também acho. E a minha função, para já, sendo... Ou várias pessoas. Às vezes há pessoas que... Também sou agricultor, como disse há bocado, sou agricultor biológico. Faço uma pequena produção só para mim eu consumo. Mas sendo docente, neste momento a preocupação principal são os meus alunos. E a partir do momento em que as aulas começam, e já começaram esta semana, o meu objetivo principal são os alunos. Eu tenho que estar disponível aos alunos. E repare, eu quero-me colocar aos meus alunos não como professor, mas como indivíduo que tem uma experiência e que quero partilhar. E quero fazer com que os meus alunos se tornem investigadores. Eu quero fazer, uma das formas que eu tenho de avaliar o meu trabalho é fazer bons alunos. Um bom professor não é o que sabe muito, isso é um sábio. Um bom professor é aquele que faz bons alunos. E um professor que faz bons alunos é aquele que, no fundo, põe os alunos a trabalhar. Portanto, eu quando levo muito tempo agora a preparar uma aula, não é que eu não saiba os conteúdos, esses já os sei de cor e salteado, é adaptar os conteúdos que eu sei ao nível dos meus alunos. Portanto, eu tenho que perceber quem são os meus alunos, quais são as dificuldades, e muitas vezes as matérias que eu dou são matérias em que eles nunca as viram. E, Vou juntar os ovos, professor. Ótimo. Vou juntar os ovos. Faz muito bem. Mas continuo. Estava a tentar ver a proporção do ovo com o tomate. Mas eu acho que é pouco. Eu também. Não lhe quis dizer nada, mas acho que é pouco. Sabe que eu de vez em quando também me dedico à gastronomia. Faz muito bem. Mas enfim. E daí não tenho disponibilidade. Mas se se o Jorge, por exemplo, quiser colocar coisas no Wikipedia, já não me importa de as ler e de lhes dizer, olha, que isto está menos correto ou mais assim. Aí já lhe faço com todo o gosto e com todo o agrado. E posso-me disponibilizar para lhe dar uma ajuda nesse sentido. Mas um dos grandes problemas que eu tenho com os meus alunos é que eles agora têm um defeito enorme em que têm alergia aos livros. E não sabem quase fazer trabalhos sem ir à net. Hein? E a net para eles é a solução das coisas todas. Quando a net tem coisas extremamente positivas, extremamente interessantes, mas também é necessário saber pegar nos livros. Mas uma das coisas que eu gostava é de ver o público um pouco mais participativo, em termos de conversa, porque em termos exatamente, o público quererá colocar alguma questão. Até porque estamos mesmo na reta final. Terminando estes ovos, vamos terminar esta sessão. Sem os ovos. Exatamente. Portanto, a sopa de tomate também é feita nesta altura, aqui muito no Algarve, em vez de levar os ovos mexidos, levava os ovos escalfados. Está a ver como você também tem tanto jeito para a cozinha? Eu tenho. A diversidade é enorme de soluções. Mas assim ainda tem pouco. Porque depois cada um de nós vai colocando... Olha, eu das experiências que tive mais interessantes em termos gastronómicos, eu não conheci o Jorge, no Algarve, foi em Martilong, numa senhora chamada Tia Anica. Não sei se alguém teve a oportunidade de ir uma vez a Martilong, à da Tia Anica. A Tia Anica foi talvez das experiências melhores. Porquê? Ela foi cozinheira
do cônsul francês em Marrocos. Então juntava a gastronomia francesa com a marroquina, com a algarvia. E era desta mistura das três que resultava qualquer coisa de verdadeiramente extraordinário. Estão a ver? E no fundo estávamos no Algarve, os produtos que ela cozinhava eram grande parte deles utilizados e cozinhados lá no quintal, estão a ver? E era a junção destes elementos, e essa é uma das riquezas que é permitido fazer. Agora, uma das coisas também que eu acho interessante, antigamente, quando nós éramos miúdos, estas coisas eram comidas na época. Era quando eram mais baratos, os produtos eram mais baratos, quando estavam no seu apogeu, não é? Claro. Do sabor. Fora da época não se podia, não havia mas hoje em dia nós temos tomates de inverno, laranjas de verão. Nós agora desvirtuámos um pouco isto. Mas havia uma determinada... Agora, por isso também que o sabor não é tão intenso. Agora é curioso, é como é que nos conventos o que sobrevive é a doçaria e não a comida. Já pararam? São os doces que funcionam. Hã? Não. Sim, faziam as compotas. Exato, faziam as compotas. Mas estou a ver, mas a grande experiência é na área da doçaria e não é na área da gastronomia propriamente de uma forma típica ou própria de cozinhar. Apesar da tradição de dizer comi que nem o abade, estão a ver o abade, o Dom Abade devia de comer verdadeiramente muito bem, mas é sobretudo no campo da doçaria que sobrevive e que passa cá para fora a tradição do conventual, coisa que não acontecia antes. Mas... O microfone já agora para o público online. Não, mas o público que está online não nos vai ouvir. Eram utilizados as gemas, as claras, precisavam delas para engomar os panos brancos que traziam na cabeça, que têm o nome. As gemas eram para os doces. Sim, mas também podia ser quando a gente escalfa um ovo. Pomos tudo. Mas elas não escalfavam ovos, só comiam a gema. Não. A clara precisavam para engomar os panos dos altares. Sim, não quer dizer que depois também não comecem ovos. Estamos aqui com um problema. Eram usadas muitas uma claras. Coisa não exclui a outra. Sim, uma coisa não exclui a outra, como parece evidente. Agora, Jorge, estamos já à mesa composta, talvez fazer os últimos remates para podermos fazer a parte final disto tudo, que é ter a experiência gastronómica de provar, não é? Que nada disto tem sentido se não passarmos para ali, não é? Então, que é a melhor parte, e é por isso também que aqui estamos. Professor, quer fazer uma introdução final? Olha, se calhar dizia que a experiência que vai ser feita, no fundo, é uma experiência barroca. O barroco é extremamente interessante porque consegue juntar, apelar os vários sentidos. Enquanto que na via racional nós temos um discurso, no barroco, mais do que a razão, são os sentidos. E estimulam-se os vários sentidos ao mesmo tempo. E daí que, quando nós entramos numa igreja para uma cerimónia, não é só para ouvir, é para ouvir, para ver, para cheirar as ervas aromáticas que se colocavam, para beijar às vezes a imagem ou a relíquia. Não se tinha a experiência da gastronomia. E penso que o Jorge está de parabéns pela iniciativa, porque vai experimentar. Tivemos a oportunidade de ver, de ouvir, enfim, de cheirámos também algumas coisas, e agora acho que o prato principal vai ser... O Gonçalo talvez queira fazer alguma introdução final, até porque parte destes ingredientes eles vêm todos do Algarve, do nosso rio. Exatamente, era isso que eu apontava muito no sentido que agora vamos provar o que é a nossa paisagem, porque é um cruzamento justamente do que a terra nos põe à disposição com aquilo que nós, enquanto povo e enquanto cultura, soubemos fazer desses recursos, o que soubemos inventar com aquilo que a terra nos dava. Portanto, um dos traços mais característicos e mais irrepetíveis de cada uma das paisagens que existe, não só aqui, mas por todo o mundo, é justamente a gastronomia. Porque é a transformação de algo material em algo sensorial, e neste caso um sensorial ao qual pouca gente consegue resistir, que é justamente os traços gastronómicos da nossa paisagem. Então, já agora... Só para dizer, nós três, olhando para o Jorge, vê-se que é aquele que de facto
tem a experiência da gastronomia de forma mais acutilante. E, portanto, além junta o cozinheiro ao gourmet. Mas olha que eu sou antes de mais artista, eu não vos falei, mas tudo isto tem a ver com artes visuais. E é exatamente esse cruzamento que me interessa explorar, porque até porque há uns anos, quando terminei o meu curso, naturalmente comecei a trabalhar com a culinária como ponto central e resolvi-me inscrever no centro de emprego e disseram que tinha qualificações a mais. Então, desde aí, cheguei à conclusão que, afinal, para ser cozinheiro eu não posso ter qualificações de alto nível. Isto foi-me dito. Bem, então para terminar, vamos fazer a apresentação desta mesa, daquilo que vamos neste momento provar. Posso só, desculpa sim. Jorge, posso só transmitir um comentário da Ana Tércia Magalhães, que nos acompanhou na última sessão no Castelo de Aljuros. Sim. Então ela diz assim: parabéns ao Palato pelo excepcional cenário desta edição do Cozinhar na Paisagem, bem como aos seus convidados. Para o Jorge, registro com apreço nas receitas de coelho a escolha da utilização do funcho, essa planta de aroma adocicado a anis, e um travo de cânfora, indígena do Mediterrâneo e tão bem apreciada. E aproveito para recordar na paisagem a proximidade da Vila Romana de Milreu, para recordar a utilização e fica assim completo. Ok, muito obrigado Ana Tércia Magalhães pelo comentário. A Ana Tércia esteve connosco na última sessão do Castelo de Aljuros, em que estivemos centrados sobre a ocupação islâmica no Algarve e tivemos, se depois quiserem, podem passar pelo site e ver aquilo que fizemos desde abril que estamos a fazer isto. Para terminar, temos aqui aquilo que já fizemos, mas queria também vos apresentar um convidado desta mesa que não teria sido possível o Antiquário dos Leitões, que é um restaurante, mais do que isso, é um espaço de produção de leitão à barrada aqui na nossa região, que nos cedeu, como é que se chama o sítio? Fica na Estrada 125, Sim. Na Estrada Nacional 125, perto de Buliqueime, antes de Buliqueime, Patã de Cima. Patã de Cima, é isso que eu estava à procura. Então, o leitão à barrada com um molho especial que, inclusive, eles enaltecem bastante a diferença, aquilo que o molho deles traz, que no caso parece até que me explicaram que normalmente o leitão à barrada leva pimenta branca e no caso deste restaurante eles começaram a usar já há alguns anos a pimenta preta. E tem sido também uma das diferenças uma das coisas que diferencia este molho deste leitão. Mas eu resolvi colocar a questão do leitão porque há pouco falou da importância das carnes neste processo todo. E há também aqui quando nós falamos nesta relação da gastronomia, ela está presente sempre na arte também, mas mais do que isso, naquilo que iconograficamente nós construímos, não é? A construção iconográfica da cidade. Eu sempre associei todos esses banquetes que falava há bocado a presença desses animais todos, não é? Assados por aí fora, e resolvi pesquisar o leitão da barrada e eis que encontro que parece que a última referência, cá está, encontrei no Wikipedia, não posso garantir que seja certa, mas encontrei que a última referência que essa pessoa encontrou em relação ao leitão da barrada foi algures em 1832. Eu achei muito interessante porque realmente batia certo com este processo, não quer dizer que provavelmente ele é até muito anterior. Então resolvemos pedir ao antiquário dos leitões, a quem agradecemos, que nos cedesse este leitão para podermos então ter esta experiência gastronómica e terminar a sessão com este coelho feito com um molho de abacaxi, de ananás em calda, o outro coelho feito com figo e funcho, o nosso feijão verde com caju passas, os ovos fritos com tomates e, por último, a salada de legumes temperada com vinagrete de caril. Professor, vou agradecer a sua presença e ter estado aqui connosco, ao Gonçalo também, por esta agradável conversa. Espero ter-vos connosco noutras sessões. Por agora vamos de férias e vós também, obrigado por terem vindo. Terminamos aqui essa nossa sessão de Cozinhando na Paisagem. Agradeço a presença de todos e vamos então terminar online. Obrigado online também quem esteve a assistir por colocar todas estas questões. Os vídeos vão ficar disponíveis depois na sessão no canal Palato. Neste caso tivemos um problema técnico, vamos tentar reeditar porque o início da sessão não foi gravado. Os primeiros minutos, mas aquilo que conseguirmos colocar online vai ficar disponível. Portanto, obrigado a todos. Terminamos online, Carmo? Alguma questão online? Não. Podemos então terminar online e peço-vos a todos então que desliguemos então os microfones e que façamos aquilo que nos reúne aqui, que é estarmos todos à volta da mesa.